Olá, no vídeo de hoje a gente vai trazer algumas percepções do filme Os Rejeitados. Fique à vontade para você comentar aqui nos comentários as suas percepções do filme e também dar seu like se você gostou do filme, se você gostou do vídeo, ou também colocar outras percepções que a gente não tenha falado aqui. Falando do começo, de uma maneira geral do filme, ele tem aquele tipo de humor que não é um humor tão clássico, ele é um humor um pouco depressivo, um pouco melancólico. Tem alguns momentos que você não sabe se você ri ou se você chora do que os personagens estão falando, e um pouco nas percepções que a gente vai falar vai dar para entender um pouco isso. History is not simply the study of the past, it is an explanation of the present. See, when you say it that way and throw in some pornography, it's a lot easier to understand. E um segundo comentário maior é com relação ao frio. O filme todo se passa no inverno, se passa num Natal, no hemisfério norte, que lá é frio, e eu diria que mais do que aquele frio que aparece do lado de fora da escola ou dos ambientes que estão aparecendo no filme, o frio está dentro dos personagens que a gente vê no filme. Todos eles são muito frios, todos eles passam por grandes barreiras. Então acho que essas são duas percepções iniciais para a gente falar do filme. E aí as principais percepções, claro, são sobre o professor Paul. Todo mundo na vida escolar, em algum momento, teve algum professor que tem alguma coisa parecida com o professor Paul. Ele talvez até seja um pouco caricato, daquele professor rígido, mas ele tem várias facetas que são muito interessantes da gente pensar. Eu acho que a gente consegue entender o que é o professor já por uma decisão que ele tem que tomar no começo do filme, e a gente vê qual decisão ele toma. Ele tem duas pressões. Uma pressão é se ele reprova ou não os alunos que têm certa importância naquela sociedade. E ele não hesita em manter a reprovação desses alunos. Ele até fala em algum dos momentos do filme que aquela escola está rodeada de pessoas que são burras e cheias de dinheiro. Então, mesmo com uma pressão da direção, ele mantém a reprovação dos alunos. Ele fala, inclusive, que a diversidade é que molda o caráter. A gente entende um pouco dele do perfil como professor. Do outro lado, por uma série de circunstâncias, ele é convidado a passar o Natal na escola. Então, assim, aquela festa clássica que todo mundo quer sair, não estar no ambiente de trabalho, ele não tem problema nenhum em ficar no ambiente escolar naquela data. Ele aceita isso. Então, de um lado, ele não aceita tirar uma reprovação de um aluno, mas do outro lado ele se propõe ser aquela pessoa que vai ficar no Natal com os alunos, né, os que são os chamados ali, os rejeitados, que por vários motivos ficam no Natal ali. Acho que ali a gente já consegue um pouco entender o perfil desse professor. Now, most of the kids dislike you, pretty much hate you. Teachers too. You know that, right? I find the world a bitter and complicated place, and it seems to feel the same way about me. I think you and I have this in common. E aí ele tem alguns momentos que são muito interessantes e o jeito que ele fala de si mesmo é muito emblemático para a gente pensar. Tem um momento que ele vai falar do porquê ele nunca casou, e aí ele fala de um jeito muito engraçado. Ele fala que o rosto dele não é um rosto feito para um romance. E uma outra cena que é muito emblemática dele para entender como ele é que ele não sabe fazer bate-papos informais, aquele bate-papo que você tem num jantar, numa festa. Ele sempre vai citar um autor, ele sempre vai ter uma grande história para contar. E isso, às vezes, para as pessoas comuns pode parecer um pouco chato, mesmo ele mostrando erudição. E aí, para mim, nisso, acho que um dos melhores momentos é quando ele encontra o Papai Noel num bar. Ele vai ali questionar a figura do Papai Noel, falar que aquilo ali é fora de contexto, que foi estereotipado, mas ele tem uma fala que é muito interessante, que eu até anotei aqui, que ele fala para o Papai Noel, no dia do Natal, ele fala o seguinte para o Papai Noel: o mundo é decadente, a vida é percepção. Em pleno Natal ele fala isso para o Papai Noel. E acho que ainda nessas metáforas do Natal, acho que um elemento que é interessante no filme é a árvore de Natal. A gente vê uma árvore de Natal toda pomposa na festa dos estudantes ali, quando eles estão naquela fase do fim de ano. Aí tem uma coisa engraçada que a gente vê que eles vendem aquela árvore de Natal e eles até ficam revoltados por aquela árvore ser vendida para uma segunda mão. E aí o professor lá no meio do filme ele vai e compra de novo essa árvore de Natal. Essa passagem do que é caricato, do que é no interior, do que é a árvore cheia de coisas e a árvore vazia, acho que também é simbólico para pensar um pouco do que essas pessoas pensam sobre a vida e do que elas pensam sobre o Natal. Quando ele recompra a árvore que der no Natal para valer, que não tem aquele monte de pessoas, aquelas alegorias, as pessoas vendo por fora o que está acontecendo no Natal, é uma árvore sem adereços, é uma árvore sem nenhum tipo de enfeite. Acho que ajuda a pensar também. You don't tell a boy that's been left behind at Christmas that nobody wants him? What's wrong with you? Por fim,
acho que vale da gente pensar também é com relação ao personagem Angus, que é o adolescente, que é um dos rejeitados que fica no filme, que o professor vai ter a maior relação com ele. Eles vão para uma festa de Natal e em determinado momento esse adolescente ele vai para o porão, que é onde ficam as crianças. E ali acho que uma frase, que é uma frase clássica, que ajuda a pensar um pouco do que esse filme passa e o que é um pouco da relação que a gente teve na escola, do que a gente vai perdendo ao longo da vida e vai ficando mais melancólico, e o que a gente tem para valer que deve continuar. Nesse momento que ele está no porão, que ele conversa com uma outra adolescente ali, eles estão desenhando, eles estão rabiscando, e aí a adolescente cita uma frase clássica do Picasso, que é que quando nós somos crianças, todos nós somos artistas e que a gente vai perdendo esse lado artístico ao longo da vida, e o difícil é ser artista quando é adulto. Eu acho que talvez essa seja uma das coisas que mais faz a gente pensar sobre o filme, né? O que a gente perdeu daquela fase de estudante, daquela fase de criança, daquela fase de adolescente, para o que a gente tem hoje. Are you trying to lick down my shirt? Yes. Tem uma outra frase do professor que ele também tem a ver com isso, que ele fala assim: toda geração acha que descobriu a rebeldia, toda geração acha que descobriu as coisas novas, mas isso vem de outras gerações. Então o que fica daquela fase escolar, o que fica daqueles sonhos, daquelas crenças, e o que acaba se perdendo ao longo do caminho, acho que são algumas das grandes lições desse filme, Os Rejeitados. The Holdovers.